O dia que eu surtei e quase mandei a minha vizinha de arrasta. Literalmente. Mas só para vocês conseguirem entender, eu namorei uma pessoa há 4 anos e eu era completamente dependente emocional dele. Tanto que eu descobri a traição diversas vezes. Ele chegava a me confirmar que tinha realmente me traído e eu não conseguia terminar porque era dependente dele. Até que um dia, do nada, sem aviso prévio, sem me falar nada dos planos dele, ele terminou comigo falando assim que estava indo embora para outro estado. E ele falou assim: eu tô mudando, então é melhor a gente terminar, porque é muito longe, não vai dar certo. Tipo assim, do nada. Gente, eu sinto uma vergonha quando eu lembro que eu supliquei nos pés dele, eu chorei, eu implorei, e ele falava assim: eu também te amo, mas não vai dar certo. Eu não podia perder essa oportunidade de emprego, e blá blá blá, e blá blá blá. Tá. E nisso, ele terminou comigo num dia, no dia seguinte ele foi embora. Então, por isso que eu falo que foi assim, do nada. E aí nisso eu não conseguia banhar, eu não conseguia comer, só na cama, naquele estado deplorável. Nisso, uns 3 dias depois, do nada eu coloquei na minha cabeça assim que alguém estava ameaçando a vida dele para ele poder terminar comigo. Que tipo assim, se ele não terminasse comigo, ia fazer mal para ele ou ia fazer mal para mim. E aí nisso eu comecei a tentar mandar mensagem para ele, só que ele não me retornava, eu tentava ligar. Às vezes ele atendia, falava que estava tudo bem, mas sabe quando tá meio que desfazendo de você, eu não conseguir conversar com ele da forma que eu queria. E aí, muita coisa que eu vou relatar para vocês aqui são coisas que me contaram, porque muita coisa eu não lembro. Depois que eu voltei em si e tal, eu tinha pequenos cortes de lembrança, como se fosse assim, realmente um sonho, e aí eu lembro de pequenos cortes, entende? Primeiro eu fiz todo mundo acreditar que tinha alguém me ameaçando, que alguém estava me vigiando, que alguém estava me seguindo, porque até então ninguém tinha percebido que eu estava num surto. Então, por exemplo, se eu fosse no supermercado, eu voltava para casa toda apavorada, falando assim para minha mãe que alguém tinha me seguido, que tinha acontecido tal coisa, e eu realmente acreditava nisso. Tanto que, na época, meu pai e minha mãe passou a me vigiar. O meu pai não dormia de noite porque ele ficava vigiando a casa. Porque à noite, quando eu começava a cochilar, eu corria, fazia o maior escândalo, falava assim que tinha alguém pulando o muro. E aí todo mundo começou a ficar neurótico em casa. E essa vizinha, ela me dava muito apoio. Tanto que a minha mãe também pedia ajuda para ela, sabe? Quando a minha mãe e meu pai tinham que sair, né? Meu pai trabalhava e tal. Minha mãe falava para ela: olha, vizinha, fica de olho nela, né? Enfim. E aí nisso eu ficava mostrando pra essa vizinha, sabe? Tipo, olha lá, tem alguém me vigiando. Olha pra você ver, acabou de subir no muro, sabe? Gente, eu tava colocando as pessoas em tempo de ficar doida. E aí, teve um dia, tipo, depois de dias em surto, depois de dias colocando todo mundo alucinado também. E detalhe, a minha mãe foi comigo na delegacia pra gente fazer uma queixa e tudo mais, só que não tinha nada a se registrar, sabe? Não tinha nada a fazer lá. Então, a gente não conseguiu nada na delegacia. Lembrando que muita coisa eu tô contando pra vocês porque me foi falado que eu não consigo lembrar totalmente. E aí, um dia, a mãe desse meu namorado postou no Facebook dela luto. Só que ela não colocou quem que tinha falecido. Na minha cabeça, eu surtei, já surtada, que aquele luto era o meu namorado que tinha, né? Que a pessoa que estava me ameaçando, que estava ameaçando ele, tinha mandado ele de arrasta. E aí eu fiquei desesperada, comecei a chorar, chorar, chorar. Minha mãe disse que eu fui em tempo de ficar doida. E minha mãe, o que foi? O que aconteceu? E aí eu peguei e mostrei pra minha mãe, olha, mataram, mataram. E ficava falando, sabe? E a minha mãe ficou doidinha também. E vai minha mãe voltar comigo pra delegacia, né? Olha, aconteceu isso, né? O namorado dela foi embora por conta disso. Apagaram ele, com certeza vão apagar a minha filha também. E mais uma vez eles falaram, né, que não tinha nada, que se tinha alguma coisa acontecendo ali com o falecimento dele, a família dele que tinha que procurar, que tinha que prestar queixa e tudo mais. Até que um dia a minha mãe conseguiu falar com a mãe dele. E a mãe dele contou para minha mãe que quem tinha falecido era uma irmã dela e não ele, que estava tudo bem com ele, que ele estava trabalhando. Enfim,
E foi aí que a minha mãe desconfiou. Foi aí que a minha mãe pensou assim, nada disso está acontecendo. Ela que tá, né, que tá fora de si e tá colocando todo mundo fora de si. Mas até então, a minha mãe só ficou nesse achismo aí. E aí, quando foi um dia, a minha mãe precisou sair e pediu a vizinha para poder ficar comigo. E nisso que a vizinha estava comigo, teve um momento que ela foi fazer qualquer coisa, sei lá, para dentro de casa, e eu tava no quintal. Tava com o portão trancado, porque todo mundo tinha medo. E no que ela se interteu, foi fazer sei lá o quê, eu abri o portão e saí pra rua, sabe? Saí pra rua fora. Daí a pouco, eu volto, tipo, bato o portão super forte e entro gritando e chorando. E nisso ela assustou com o batido do portão, a vizinha. E ela, o que foi? E eu falei pra ela que um cara tinha corrido atrás de mim e ameaçando que ia, sabe? E aí nisso a vizinha começou a passar mal. A sorte que assim que ela viu que ela tava passando mal, ela ligou pro marido dela. E o marido dela chegou muito rápido. E aí o marido dela avisou meus pais também, né, pra alguém poder ir pra casa ficar comigo. E quando eles chegaram no hospital, a vizinha, ela tava infartando. Ela tava tendo o início de infarto por causa do susto, porque creio eu que já tava todo mundo pilhado há muito tempo, né? E aquele susto enorme acabou ocasionando ali aquele início de infarto. E aí ficou tudo bem com ela, graças a Deus. A minha mãe teve certeza que eu realmente estava num surto. Minha mãe procurou ajuda profissional para mim. Eu precisei ficar um tempo internada. Mesmo assim, mesmo depois que eu recebi alta, eu precisei continuar com o tratamento bastante tempo, até, né, retornar a minha consciência, ter noção do que eu realmente estava fazendo e assim a vida de todo mundo poder voltar ao normal. Enfim, é isso. E eu fico pensando hoje em dia, você vê o que uma dependência emocional pode fazer na cabeça de uma pessoa, né? Além de eu ter entrado em surto, ainda tirei o sossego de toda a família, da vizinha, enfim, mexeu com a vida de todo mundo. Então, é uma coisa que não é brincadeira, não. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu meio que vi. Por que eu tô colocando entre aspas? Eu meio que vi uma história assim de perto, uma ex-amiga minha que, tipo assim, a gente ia pra casa dela, eu, minhas primas. Quando ela vinha pra cá, era um convívio assim. Mas depois, com o tempo, a gente acabou se afastando, sabe? Na época, lá atrás, que ela teve a primeira filha dela, ela engravidou e o pai da menina dela foi embora pra fora do país. Gente, ela ficou tão... Ela entrou num surto também por conta disso, que, tipo assim, se ela viesse aqui com a neném dela, ela esquecia a neném. Ela ia saindo e ela esquecia a neném pra trás, sabe? Ela realmente ficou, assim, completamente fora de si. Eu só não me lembro se ela foi internada, mas eu sei que ela chegou a fazer um tratamento para poder voltar aos sentidos. E para ser bem sincera, ela ficou como se fosse com sequela, sabe? Tipo assim, parece que depois disso ela não voltou a ser mais ela. Então eu não sei se de repente ela tinha uma predisposição, né, para algum problema assim, e aquilo foi um gatilho para desencadear isso, ou se realmente foi um trauma tão grande que acabou, além dela ter aquele surto, ainda ficando com sequela, né? Infelizmente ela faleceu bem nova, ela era o quê? Ela deveria ser uns 3 anos mais velha que eu, e tem uns 3 anos que ela faleceu, a filha dela hoje em dia já é mocinha. Então, para vocês verem que realmente é uma coisa que, infelizmente, acontece, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!